Salve, meus irmãos! Mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo aqui é muito especial porque eu não tinha planejado. Eu simplesmente estava lendo a Bíblia e vi o nome ali da Raabe e Deus tocou no meu coração para fazer esse conteúdo aqui sobre ela, tá? Então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é André Coelho. Eu tô com esse projeto aqui que de levar a palavra para todo mundo. A gente tem várias séries aqui no canal, a gente tem essa daqui que a gente traz conteúdos bíblicos, a gente tem uma que a gente está fazendo uma cronologia, tá? Os personagens e os livros também. Então, enfim, acompanha aqui o canal que tem muita coisa, a gente fala de empreendedorismo à luz da Bíblia também, certo? Então tem muito conteúdo aqui no canal, dá uma passada aqui, mas antes disso, deixa o like no vídeo e se inscreve para dar essa moral pra gente, beleza? Mas vamos lá. Quem foi Raabe? Raabe, ela tá relatada na Bíblia a partir do livro de Josué, tá? No capítulo 2, que é quando termina a peregrinação, né? Do povo do Egito, o pessoal saindo, os israelitas saindo do Egito e indo em direção à Terra Prometida. E quando eles chegam lá, eles vão tentar tomar a cidade de Jericó, que está rodeada por uma muralha, beleza? Então, nesse contexto, Josué, que assumiu o comando ali, né, no lugar de Moisés, que partiu no final do livro anterior, que é o Deuteronômio, ele foi embora e Josué ficou de frente. E Josué manda 2 espiões fazer o reconhecimento de campo lá na cidade de Jericó. Então eles vão lá e eles chegam à noite. E quando eles vão e conseguem lá entrar na casa da Raabe, eles não chamaram a atenção porque Raabe era uma prostituta, certo? Então era normal 2 homens ou um homem entrar na casa daquela mulher. Então veja como uma mulher que é prostituta foi usada por Deus, beleza? E isso aí é uma coisa também que me inspirou ainda mais, porque eu estou fazendo isso aqui, eu não sou pastor, talvez um dia eu seja, mas às vezes eu me achava indigno de estar fazendo isso aqui antes de começar, né? Porque, poxa, eu sou pecador, por que eu estou fazendo isso aqui? Eu não devo, acho que eu sou impuro. Mas aí me veio essa história também agora e foi mais uma confirmação para a gente estar fazendo isso aqui e incentivar você também a fazer a mesma coisa, tá? Mas enfim, seguindo, ela era uma prostituta e ela deu, além de abrigar os 2 espiões, ela deu uma informação valiosíssima, certo? Porque ela disse que todo mundo ali estava com medo do, do povo de Israel por conta dos milagres que eles já tinham recebido. Principalmente aí, né, creio eu, que o fato de Deus ter aberto o mar vermelho para eles 40 anos atrás. Então, uma ação de Deus, ela reverbera aí pela eternidade. Um milagre que foi há 40 anos atrás ainda aterrorizava aquelas pessoas. E, pessoal, quando a gente está falando de luta, de guerra, que era o caso aqui, a informação que ela deu é muito valiosa. Eu já lutei MMA profissionalmente, ainda luto jiu-jitsu hoje em dia, e quando a gente vai lutar, antes da luta, é muito importante naquele momento. Eu olho pro cara assim, com cara feia, pro cara ficar com medo mesmo. Quando eu fui lutar MMA a primeira vez, a encarada foi bem tensa. O cara me viu no outro dia, eu tava bem mais pesado que ele. Quando eu vi que o técnico dele tava perto de mim, eu já tava bem maior. Eu pesei 84 no dia da pesagem, e no dia da luta eu já tava com 95. E aí eu falei pro cara do lado assim, já tô com 101. Não tava, né? Mas o técnico ouviu e com certeza repassou o recado lá. E aí eu já começou 1-0 para mim, porque o cara já tava com medo, porque eu tava mais pesado e mais forte que ele, né? Enfim, essa informação foi de extrema valia. Além disso, o rei ficou sabendo que os 2 espiões tinham ido lá e foi perguntar a ela. Ela fez: não, realmente vieram, mas já foram embora. Então ela cobertou essa situação, sendo que os caras ainda estavam escondidos lá no terraço. E ela deu as instruções para eles fugirem também, tá? Então, vê só, uma mulher de uma outra religião, de um outro lugar, ela teve uma fé imensa em outro Deus, né? Porque não era ela não depositou a fé nela na muralha, não depositou a fé nos soldados, não depositou a fé nos deuses dos cananeus, que é o povo lá. Ela, mesmo sem ter uma fé do nosso Deus, do Deus vivo, ela, pelos milagres, pela lógica ali que ela estava vendo, ela aceitou aquilo para si. Sendo que as pessoas, os próprios israelitas que passaram 40 anos
sem trabalhar, recebendo todo milagre, todo santo dia, recebendo milagre das roupas, das comidas, né, que era o maná, de água, de coluna de fogo durante a noite, de nuvem durante o dia. As pessoas receberam todos esses milagres. Essas pessoas elas ainda pecavam por falta de fé, sendo que Raabe, mesmo sem ter vivido nada disso, apenas de ouvir falar, ela apresentou uma fé tão grande que ela fez, aqui não tem como a gente ganhar. Ela pode ter sido prostituta, mas ela não era burra. Ela fez, vou pensar aqui de forma consciente e identificou essa seguinte situação, de que o povo que estava com Deus vivo era mais forte do que o povo que estava ali a defender ela. E aí ela foi sábia o suficiente para negociar. Ela fez, mas eu quero também negociar. Eu estou dando essa informação para vocês, estou acobertando vocês, mas eu quero que eu e minha família seja salva aí e não seja morto por vocês. Cara, não, beleza. Fizeram esse acordo aí e foi cumprido posteriormente, que eles mandaram ela amarrar um cordão vermelho na janela. Assim ela o fez e quando o povo foi invadir, que quando a muralha caiu, a casa dela não foi atacada. Beleza? Mas qual é o ponto principal desse vídeo? Às vezes a gente acha que o nosso passado determina mais o nosso futuro do que as ações de presente. Pessoal, quando a gente aceita o novo, aceita os espiões, aceita o povo de Deus, aceita o próprio Deus, o nosso passado ele é esquecido, tá? A gente tem aqui, lá na Bíblia, Isaías 43, a gente tem o 18, o 19 e o 25. No 18 diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. No 19 tem, vejam, estou fazendo uma coisa nova. E no 25 tem, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados, tá? E isso aí mexe muito com a gente, porque às vezes a gente acha que por a gente ter errado, a gente é indigno, a gente é impuro, a gente não tem mais merecimento de nada. Também remete aqui um pouco à história do filho pródigo, que ele pede a parte da herança dele e vai embora, mas depois ele se arrepende e volta, e o pai o acolhe dessa mesma forma, acolhe de uma maneira amorosa. E a mensagem basicamente é essa, a gente lembrar que Deus é pai, e que quando a gente decide apagar o nosso passado, ele está com a gente nessa missão para construir um futuro melhor, beleza? Então, para finalizar a história, a gente tem lá em Hebreus 11 a lista dos heróis da fé. E olha como diz essa passagem. Hebreus 11 vai relatar ali os heróis da fé. Os heróis da fé. E dentre eles está lá, vai estar Moisés, os patriarcas, mas tem uma única mulher que está com o nome ali escrito para o resto da história, que é justamente a Raabe, que tem assim, Hebreus 11, 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então, a mulher saiu da condição de prostituta, que era tipo a escória ali da sociedade, para a única mulher a estar presente no livro, no Hebreus 11, na lista dos heróis da fé. Nem Débora que foi a única que estava ali presente, a única juíza no livro dos juízes de Israel, Débora não estava, mas estava a Raabe. Então, essa é a reflexão que fica para a gente fazer aí, tá? A gente é pecador, a gente vai cometer erros, mas a gente tem um Deus que apaga nosso passado, desconsidera o que a gente fez e leva em conta o que a gente se arrepende e faz daqui por diante, beleza? Não só nesse caso, a gente tem vários exemplos na Bíblia, a gente tem também Sansão. Sansão era para ser um juiz top ali em Israel, era muito forte, mas foi cometendo pecado, fazendo besteira atrás de besteira, até que ele virou um bobo da corte. E no último dia, quando ele se arrependeu, ele fez uma oração: meu Deus, me dá minha força só mais uma vez para eu resolver isso aqui. Então a palavra de Deus se cumpriu sobre ele. No dia da morte dele, a Bíblia diz que ele levou embora mais filisteus do que durante toda a vida. Então a palavra de Deus se cumpriu, porém a forma que Sansão estava quando se cumpriu não foi uma forma legal. Ele poderia ter tido um reinado, vamos dizer assim, bem melhor, mas ele acabou a vida sendo um bobo da corte, certo?
Então, vamos nos policiar para que a gente, a partir de hoje, a partir desse vídeo aqui, a gente consiga ter um foco maior, a gente consiga se desprender do passado pecaminoso, que a gente consiga aí seguir a vontade de Deus para nossas vidas, para que quando a palavra dele se cumprir, a gente esteja apto e em boas condições para exercer aí o nosso chamado. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Queria um feedback aqui de vocês, se vocês gostaram da mensagem, gostaram da palavra que a gente deu aqui hoje. E é muito importante, está sendo muito massa o feedback de vocês. Então deixa um like no vídeo aí, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com quem você gosta e que vai gostar de receber essa mensagem da gente. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, até a próxima. Tamo junto.